Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 19 de maio de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estourando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Senhor, visita o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos que confia da minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 7, tá? As nações idólatras serão expulsas, ok? Diz bem assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, Deus. Eu te peço que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça. Que o objetivo desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é. É o que eu te peço nessa hora, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia, né? Então a palavra vai dizer assim: as nações idólatras serão expulsos. O título, tá bom? Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, estiver dado a vocês e vocês estiverem derrotado, então vocês a destruirá totalmente. Não faça como elas com elas tratado algum e não tenham piedade delas, né? Então, Deus ele fala, né, que é para expulsar, né, essas nações quando eles tomarem posse da terra. São as 7 nações, né, super idólatras, nações que tinham altares, nações que queimavam seus filhos no fogo, né, nações muito terríveis mesmo. Eles tinham objetos cultuais de adoração, de idolatria em Canaã, coisas terríveis, igreja, né? Eles tinham altares, eles tinham colunas, eles tinham as portas sagradas. Então, Deus ele fala para queimar tudo, 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 tudo. E aí, né, o Senhor fala: não deixe nada, destrua tudo totalmente, queima não, desculpa, destruam tudo totalmente, não deixe nada, tá? Nada, nada, nada. E aí o Senhor Isaías diz assim, aí o Senhor ainda adverte, né, o povo dele, que não se casem com essas mulheres de lá, né, que não se misturem, né, com esse tipo de pessoas, para não profanar o altar de Deus, né. Diz assim, ó: não se casem com essas pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela, nem torne as filhas dela, tome as filhas dela para seus filhos, né? Por quê? Porque era povo terrível, né? E Deus não tinha aliança com esse povo, Deus estava destruindo esse povo dentre as nações, nessas nações, né? Então, não poderia ter acordo, né? Ainda mais que o povo de Deus era um povo separado para o adorar. No quadro. Pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então Deus sabe, né, que o povo, né, ia se corromper facilmente, né? E a gente vê aqui que essas nações, né, eram nações que tinham prazer, né? Era pra gente, ela fazia coisas absurdas, né? E então, assim, Deus fala assim: é para derrubar os altares, derruba tudo, derruba, né? Então, assim, por quê? Porque eles não poderiam se associar com esse povo, nem politicamente, nem social, de maneira nenhuma, nem imaginem religiosamente, né? Aleluia! Porque tamanha era a idolatria, né, daquele povo de Canaã, né? Então, por isso falar, destrua tudo, totalmente, não deixe nada, não poderia deixar, né? Porque senão estaria o quê? Se tornando misto, né? Teria uma mistura e não agrada a Deus. O povo de Deus era separado, né? Eles deveriam desviar os seus filhos, as suas filhas, né? Porque senão, porque senão esse povo, eles iam levar o povo de Deus a cultuar deuses junto com eles, tá? Então Deus estava impedindo o contágio espiritual, porque ia ser não. Futuramente a gente sabe, né, que foi uma contaminação, uma apostasia terrível, né? Mas Deus sempre, né,
ajudando esse povo. Vamos lá no 4. Pois eles desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares e quebrem suas colunas. Então, Deus, assim, é para derrubar tudo, é para quebrar as colunas, tá? Que tem os seus postes sagrados e queime os seus ídolos. É para queimar, é para destruir tudo, 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 né? E Deus diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Igreja, olha só. Deus diz assim: eu escolhi vocês para ser o meu povo, o meu tesouro pessoal. Algo assim, igreja, que Deus, ele demonstra um imenso amor por esse povo, né? Então, assim, um amor de Deus pelo povo de Israel, né? Algo tremendo. Ele diz assim no 7: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que o outro povo, pois vocês eram o menor de todos os povos. A gente sabe, né, que quando subiu ali, José subiu, José, ó, quando Jacó subiu do Egito, ele subiu com 70 almas, 70 filhos ali, entre genros, noras e netos, né? Então, e agora era uma nação numerosa, né? Mas foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do seu poder, do poder do faraó, rei do Egito. A gente sabe o que Deus fez com esse povo ali, foi coisa tremenda que ficou na história, até no dia de hoje, né? A gente conta a história do povo ali atravessando o Mar Vermelho. Que coisa tremenda, né? Isso é coisa para Deus, né? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, ele é o Deus fiel que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Fala assim, ó, vocês têm que me obedecer, vocês têm que obedecer os meus mandamentos para que as gerações de vocês, né, seja abençoada, tá bom? E aí ele continua, né? Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demorará em retribuir aquele que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, seus decretos e as ordenanças que hoje lhes ordeno, né? Então Deus, ele fala, é só obedecer que tudo vai bem. Por quê? Porque Deus tinha algo diferenciado com esse povo, né? Porque era um povo santo, era um povo separado, né? E ali, qualquer coisa que se misturasse ia corromper, ia contaminar, né? Ia contaminar o povo de Israel. Então, Deus não queria isso, né? Essa contaminação. Porque o povo era santo, era separado, além de tudo, era o tesouro pessoal de Deus, tá bom? Porque o Senhor os amou, a aliança do amor provém do amor de Deus, o seu... vamos lá, a bênção da obediência, desculpa. Se vocês obedecerem essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele o amará e os abençoará, e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho, novo azeite, as crias das vacas, das ovelhas, a terra que os seus antepassados jurou dar a você. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Então, Deus fala, você vai ser abençoado, vai ser próspero, né? E diz assim no 15, o Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis, que, como sabem, atingiram o Egito, mas os afligirá todos os seus inimigos. Vocês destruirão ídolos, vocês destruirão todos os ídolos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhe com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Então Deus falou assim, é uma armadilha, tá? Não vai se enganando com esses deuses estranhos, não, porque não tô nesse negócio. É para vocês destruir tudo, tá? Porque é uma armadilha para vocês, tá? Não se engane, não se misture, né? Então é muito interessante, né? A maneira que Deus avisa ao povo dele, né? Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhe entregar. Não olhe com piedade, olha, não olhe com piedade. Para eles, nem sirvam outros deuses, pois isso lhe será uma armadilha. Vamos continuar? Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós, como poderíamos expulsá-los? Não tenham medo deles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês virão com os seus próprios olhos
as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas e a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que esconderam de vocês. Então, Deus fala assim, vocês vão ganhar, porque eu estou com você, né? Então, vou expulsar, né? Porque tinha uma promessa de Deus. Então, igreja, é muito importante, né? Deus diz que vai afligir, né? Então, assim, e ali é uma questão de ética essa guerra, né? É uma ética para Deus, porque Deus está tirando ali a idolatria, o povo pagão, que adorava altares, que passava filho no fogo, que sacrificava seus filhos. Então, coisas totalmente diferentes. Então, Deus estava tirando daquele povo, aquela cidade, dando para o povo dele, ok? Então, havia algo diferenciado. O quê? A presença do Senhor com o seu povo escolhido, né? Com o povo que ele amou, com o povo que ele escolheu, né? Porque Deus amou, a aliança de Deus provém do amor dele para com o seu povo, né? É baseado no caráter, né? No seu caráter, uma aliança assim que provém de uma grandeza, vamos dizer assim, muito grande, né? Uma virtude. Deus achou virtude nesse povo e pronto. Deus achou virtude em Abraão, Isaac e Jacó e fez essa nação um grande povo, né? E Deus amou, e assim, Deus correspondeu ao amor de Abraão. Então, assim, igreja, não tem como questionar, simplesmente obedecer o que Deus tem com esse povo, né? Com essa geração. É uma geração que não aceitou o Senhor Jesus, é uma nação que não aceitou Jesus, sim, mas é a geração que Deus amou, tá? E assim, me chama a atenção aqui no versículo 13, deixa eu só voltar aqui, né? Que Deus fala assim, ele os amará, os abençoará, né? E fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, a terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Então a gente vê que Deus está falando aqui de cereal, que é alimento, que Deus que vai estar cuidando, o vinho, que representa alegria, né? E o azeite, que é a presença de Deus. Então tudo esse povo tinha de abundância, aleluia, o povo de Deus tinha, né? E continuando aqui no 21, não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, o Deus grande temível. Então, Deus falando, ei, não fica com medo não, porque quem está com vocês sou eu, tá? Não tem que temer, né? Não tem. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-la de uma só vez. Senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando. Então Deus tinha que ter cuidado disso, né? Então vocês vão expulsar ao pouco, porque senão os animais selvagens se multiplicarão, né? E vai ameaçar vocês. Então é tudo muito lindo. Mas o Senhor, o seu Deus, o entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídos. Ele entregará às mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Então, assim, Deus é para destruir e apagar o nome desse povo, acabar com eles, sumir, né? Então, Deus, ele diz assim, né? Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído, né? Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobiçem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável, né? Deus fala assim, não cobice nada que esse povo tem. Eu não quero nada deste povo. Não peguem nada, não traga nada. Você tá entendendo? Olha que coisa forte, igreja. No 25, já para terminar, tá? Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobissem a prata e o ouro de que são revestidos, isso lhes seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável, né? Então, assim, não vai cobiçar o que eles têm, né? Porque é algo maligno. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa. E senão também vocês serão separados para a destruição. Considere tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição, né? Diz assim, não quero nada, né? É tudo maldito, né? Tudo maldito, né? Então, igreja, é o que Deus diz, né? Então, Deus, ele faz a separação do puro e do impuro, do profano, né? E daquele que não é profano, mostrando aqui que Deus é aquele que separa para a destruição, né?
Que Deus abençoe os irmãos, né? Falando nisso, eu quero deixar só algo aqui que tá em Lucas, acho que 16, né? Lázaro e o rico, né? Que diz que quando o rico morrer, ambos, né? Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico, né? Para você ter uma ideia. E ali, a palavra diz que e Lázaro era cheio de chagas. Então, quando Lázaro morreu, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, foi para o inferno. E a palavra diz que havia um abismo entre eles, né? E aí diz que o rico, ele pede para Lázaro, para Deus, né, Abraão, pedir que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, porque tamanho era o tormento que ele estava passando. Aí e Abraão diz, não posso, há um abismo entre nós, né? Então peça que Lázaro vai falar com meu irmão. Não, lá tem os profetas, né? Mas se ele for lá, eles vão acreditar porque ele vai voltar dos mortos. Não, de jeito nenhum, né? Então, se eles não ouvirem, aqueles que estão lá, os profetas, vai ouvir, né? Então, ele diz assim, né, que os mortos não tinham como ir, né? Eles tinham que, a gente tem que se arrepender em terra, né? Então, igreja, eu vou falar aqui conosco, uma reflexão aqui, quando Deus fala aqui que não pega nada deles, que é detestável, tudo. Às vezes a gente, na terra, as pessoas têm raçuda e comandar, e ali tudo bem, material, né? E às vezes a gente acha que aquela pessoa vai para o céu, tá bem, pode estar bem aqui, tá? E aquele que não tem nada, tem nome no céu. Não se esqueça disso, né? No entanto que Lázaro, ele não era conhecido na terra, mas ele tinha nome no céu. Era Lázaro. E o rico, nem nome tinha, né? Quando chegou no céu. Então vamos nos aperceber disso, né? Deus quer que a gente seja separado, não se misture com coisas que não agradam a Ele, amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.